Bom dia, irmãos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos colocar de pé. Mais um domingo de escola dominical. E eu estou muito feliz porque estudaremos todos os livros do Velho Testamento, hein? Desde o princípio. Então, Gênesis, Êxodo, Pentateuco inteiro. Então feche seus olhos. Eleve seu coração ao Senhor agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Toma a direção, Pai, desse estudo, toma a direção da nossa vida, toma a direção de tudo, Pai amado, agora. Que a Tua palavra, Pai, venha ser como semente plantada em nosso coração, e que o nosso coração venha ser uma terra fértil, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Quem pode dar um amém aí? Amém. Podem se sentar? Glória a Deus. Então nós vamos começar o livro de... Como é que é? Uai, gente, vocês estão muito espertos. Livro de quem? Gênesis, o livro dos princípios. Amém, irmãos? Então nós temos aí dois pás varões. O ano inteiro aí pra gente o quê? Mergulhar na palavra. O estudo está no grupo, estou repetindo, o estudo de hoje está no grupo Escola de Discípulos, para a gente acompanhar. Então, a primeira coisa que quer dizer é o quê? Quem que escreveu o livro do Gênesis? Hã? Moisés. Moisés? Eu acho que é. Se não tiver errado. Moisés, Otamiro? Foi Moisés, amém, irmãos? Nós não temos uma comprovação, fala assim, ó, Moisés, um texto bíblico, falando assim, Moisés escreveu Gênesis, mas existem referências bíblicas que mostram que Moisés, como quem escreveu a lei, foi ele que escreveu, foi ele quem escreveu o livro do Gênesis. Tá claro aí, irmãos? Agora, quem pode me dizer como Moisés escreveu o livro do Gênesis? Algumas pessoas falam assim, mas por que foi Moisés? Moisés veio tão depois de Adão, depois de Noé, depois de tanta gente, por que só Moisés que foi escrever o livro? Alguém tem alguma sugestão aí? Deus revelou para ele. Deus foi revelado para ele. Isso aí. Agora tem uma coisa, irmãos. Mandei de novo no grupo aí, tá? Tem uma coisa interessante. No dia, olha só, presta atenção. No dia que o homem foi criado, naquele período da criação do homem, né? O homem foi criado, aí veio o homem, veio Caim, Abel, Noé, os filhos, né? Naquele tempo ainda não tinha se desenvolvido o quê? A escrita. Amém? Então não tinha escrita, não tinha como registrar. Mas agora nos tempos de Moisés já tinha desenvolvido o quê? A escrita. Ok? Então Moisés faz esse registro. Então assim, eu queria deixar claro para os irmãos, porque a letra, a escrita daquele tempo era muito diferente de hoje. A lei, a maioria das coisas é passada o quê? Oralmente, né? A cultura era passada oralmente, né? Então, mas no tempo de Moisés, lá nos primórdios, lá, às vezes era um desenho significava uma coisa, ok? Então não era no começo ali, não era assim um beabá, um A, um B, um C, você pegava as letrinhas e ia montando as palavras. Começava com desenhos. Então, por exemplo, uma árvore falava uma coisa. Uma lua, o desenho da lua falava outra coisa. Quem já viu na televisão, ou quem já foi naquelas cavernas, onde tem lá os desenhos rupestres, né? Rupestre. E aí ele conta uma história ali naqueles desenhos rupestres, né? Nos primeiros registros ali da história, que o homem conseguia registrar, ele fazia o quê? Desenhos. Então, a escrita ela foi se desenvolvendo ao longo dos anos. Amém, irmãos? Quem está comigo aqui? Amém. Glória a Deus. Então, Moisés,
ele foi o que? Educado totalmente o que? Na ciência do Egito. Então Moisés era um homem o quê? Culto, né? Ele era um homem culto. E por ser um homem culto, né, Deus fala, tem várias referências, Deus fala assim, ó, escreve essas coisas e entrega a Josué, escreve isso, escreva a lei, não é verdade? Então, quando a gente vê essa questão de registros, né? A palavra rupestre significa, uma das traduções é construído em rocha. Construído em rocha. Escrito nas rochas com desenhos, né? Isso é tremendo, hein? É forte. Isso é tremendo, hein? Qual que foi o principal escrito na rocha aí? Quem sabe me dizer aí? Hã? Os 10 mandamentos. Ó. A Torá é gigante, ela também foi escrita na rocha. Mas o principal foi o quê? Foi os 10 mandamentos, né? O principal desenho rupestre aí foi a própria. Agora, quem pode me dizer? A primeira tábua, quem que escreveu? O próprio Deus. A primeira tábua foi escrita pelo dedo de Deus, meus irmãos. Meu Deus, meu pai. Hein? Moisés está lá no monte, quem lembra? Moisés está lá no monte com Deus. Deus vai e escreve o quê? Os 10 mandamentos. E quando ele volta, o povo estava fazendo o quê? Adorando o bezerro de ouro. Adorando o bezerro de ouro. E aí Moisés, quando ele vê o povo adorando o bezerro de ouro, o que ele faz? Ele quebra as tábuas da lei para quê? Porque se o povo visse a lei, né? A partir do momento que você conhece o que é errado e pratica, você se tornaria réu. Então, para salvar o povo da ira de Deus, Moisés o quê? Ele quebra a lei. Né? Aí ele volta lá em cima de novo. Deus manda ele voltar, né? Agora quem que escreve? Agora você quebrou o que eu escrevi. Se vira dos 30 aí, Moisés, porque agora é com você. Irmãos, Moisés ele fica, todo mundo fala assim, quem escreveu o Pentateuco foi Moisés, ok? Quem pode falar aí? Pentateuco. Os primeiros 5 livros da Bíblia. Amém? Os primeiros 5 livros da Bíblia. Foi Moisés quem escreveu. Foi ele quem redigiu a Torá, né? Os primeiros 5 livros da Bíblia. Então, quando Moisés ele escreve isso, as pessoas falam assim, como que ele escreveu? Ele não estava lá no Gênesis. Ele não estava lá na criação, ele não estava com Abraão, Moisés não estava com Abraão, Moisés não estava com Jacó, Moisés não estava com Isaac, né? Então, existe um apontamento, Vitor, existe um apontamento muito grande, porque quando Moisés sobe ao monte, isso são apontamentos, ok? Deus se revela a Moisés, e Deus conta toda a história para Moisés. Ele se revela a Moisés a ponto de revelar para ele toda a história, todo o princípio para Moisés. Porque às vezes as pessoas assim, pô, Moisés ficou 40 dias lá no monte, ele ficou fazendo o quê? Ele ficou deitado, ficou só adorando? Ouvindo Deus. Então, quando ele fica lá no monte, Deus se revela para ele. Existem outras linhas de pensamento que quando Moisés se depara com a sarça ardente, ali Deus se revela para ele muito também. Existem apontamentos que é isso. Mas Moisés, com certeza, com toda a história bíblica, com todos os registros que tem na palavra de Deus, Moisés era um homem que caminhava o quê? Lado a lado com Deus. Olha o nível de intimidade. Moisés chega a pedir para ver Deus. E Deus fala com ele, olha, qualquer um que me vê vai morrer. E ele insiste com Deus, olha o relacionamento. Aí Deus coloca ele o quê? Na fenda da rocha, passa, tampa a fenda da rocha, e Moisés vê Deus só de costas. Que nível de relacionamento é esse, meu Deus do céu? Então, Moisés era um homem. Eu gosto de falar essas coisas, eu estou até escrevendo um livro sobre isso, né? Moisés era um homem o quê? À frente do seu tempo.
Porque nós usamos o livro do Gênesis para aplicar na nossa vida, é ou não é? Moisés era um homem à frente do seu tempo. Por que ele era um homem à frente do seu tempo? Porque Deus se revelou a ele daquilo que aconteceu, daquilo que estava acontecendo e daquilo que iria acontecer. Amém, irmãos? Amém. Então, graças a Deus pelo Gênesis. Eu fico vendo o mundo, né? Será que Deus revelou isso para ele? Claro. Claro, olha só, Moisés já sabia de Jesus, irmãos. Já sabia de Jesus. O Cristo foi revelado. Moisés teve revelações inefáveis, né? Por exemplo, ele não tinha palavra para falar, e não existia palavra vocabulado para ele escrever ainda. Pesado nas palavras. Ele era pesado nas palavras, né? E aí, o fato dele ser pesado nas palavras, né? Talvez dificultou ele, mas Deus levanta quem? Arão, seu irmão, para falar por ele. Tranquilo, irmãos? Então, graças a Deus pelo Gênesis, eu quero falar uma coisa. O mundo zomba do Gênesis, você acredita nisso? Quem já viu o mundano aí zombar do Gênesis? Fala que essa história da criação é balela, fala que Adão e Eva é balela, mas se a gente for olhar até no desenrolar da história, né? No desenvolver da história humana, o Gênesis, ele bate totalmente com os dias atuais. A forma que foi criado, né? Uma das coisas que eu acho engraçado é, estão querendo acabar com a escala 6x1. Já viu aí, tá votando no Congresso? Agora, quem criou a escala 6x1? Deus, né? Deus criou o céu e a terra nos 6 dias e no 7º ele descansou. Foi Deus que criou. Então, assim, o Gênesis é muito atual, irmãos. Só que o mundo, ele quer o quê? Desconstruir a nossa fé. Desconstruir. A Igreja Católica não crê no Gênesis, viu? Ela crê na evolução. A Igreja Católica praticamente limitou o poder de Deus, então, Criacionismo. né? Eles creem na evolução. E nós criamos o quê? No criacionismo. Foi Deus que criou o quê? Todas as coisas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por quê? Olha só, vamos lá para o estudo agora, hein? A tradição judaica cristã mostra que foi Moisés quem escreveu. Com todas as provas que eu disse aqui, não tem outra, né, irmãos? O próprio Antigo Testamento atribui a Moisés a escrita da lei. O Novo Testamento confirma Jesus e os apóstolos chamam a Torá de o livro de Moisés. Jesus chama a Torá e a lei como o livro de Moisés. Olha que interessante. Os judeus cristãos, por milênios, aceitaram Moisés como autor responsável pelo Pentateuco. Amém, irmãos? Está tranquilo? Tranquilo. Aí no tópico 2 aí do estudo, está falando assim, ó, como que ele escreveu, né? Revelação divina e direta. Irmãos, tem uma coisa interessante aqui. Quem já ouviu aí nos primórdios aí, que eles acharam nas escavações, nos primórdios ali, o Código de Hammurabi. Quem já ouviu falar nisso? Na escola? Quem já ouviu falar do Código de Hammurabi? Já. Código de Era um código egípcio antigo que eles acharam nas escavações. E ali tinha o que? A legislação do Egito, ok? Só que muito daquela legislação do Egito estava igualzinho os 10 mandamentos, a lei de Moisés. Moisés foi o primeiro legislador, amém, irmãos? O primeiro legislador, ele legislou sobre tudo. Pastor, a Igreja Católica acredita que o homem foi evoluído através do macaco? Sim, não. Macaco é uma suposição, mas ele acredita na evolução, né?
O homem vem lá segundo os estudos, é igual a teoria de Darwin lá, que ele foi se evoluindo, o Homo sapiens, e vai se evoluindo, entendeu? Do macaco não, porque tem macaco até hoje, entendeu? Mas a semelhança era como se fosse uma evolução do macaco, entendeu? O evolucionismo, ele vai além dessa teoria de o homem veio do macaco. Quando a gente vai estudar a evolução, aí, por exemplo, tem muitas coisas que fala o darwinismo, né? Sim. Fala da seleção natural. Por exemplo, um animal lá, um leão, por causa da comida sendo alto, começou a esticar o pescoço para comer. Virou uma girafa. Virou uma girafa. É tipo isso. Seleção natural. Então, por exemplo, o que é a seleção natural? A natureza é selecionada. Então, por exemplo, um animal que vive no frio, chega mais pra cá. porque tem necessidade de pouso. Aquele que não tem, morria e era isso. Isso é a seleção natural. Então, o evolucionismo, o darwinismo, da seleção natural que Darwin prega, vai além dessa teoria que o homem veio do macaco. Então, vai além disso. Né? Só que o que a gente vê, quando a gente fala de evolucionismo, o que a gente vê, na verdade, é assim: então parou de evoluir? Se o homem veio do homem sábio, que andava encurvado e foi se endireitando e tal, e aí? Onde é que nós vamos chegar? O evolucionismo acabou, parou, então isso aí já mata, né, também essa teoria. Irmãos, igual eu estava falando do Código de Hammurabi, Moisés foi o quê? O primeiro o quê? Legislador também. Além de ser primeiro várias outras coisas, né? Ele também foi o primeiro legislador. Agora, quando a gente pega a lei, a gente vai entrar na lei aí, vai ser pesada, amém, irmãos? A gente vai entrar na Levítico, Deuteronômio, Números. Vai ser pesado. Vai ser pesado. Só que é o seguinte: Moisés legislou sobre tudo, irmãos. Sobre tudo. Tem um texto lá se eu não me engano, lá em Deuteronômio, que é uma lei sanitária. Ele fala assim: das suas armas terá uma pá, e tudo que sair de ti, enterrarás. Lei sanitária. Lei do casamento, do matrimônio, lei do divórcio, lei de quem tem escravo. Os próprios animais, né? Lei dos animais, lei da terra. Animal imundo, animal limpo. Lei da terra, a terra vai descansar, né? Então Moisés, ele julgou o povo, e aí, ao decorrer que ele julgava o povo, ele também foi o quê? Desenvolvendo o quê? A lei. Então, assim, as pessoas zombam da Bíblia, mas nunca mergulharam na Bíblia. A nossa Constituição hoje, se você for olhar, ela bate muito com a Bíblia. Ela combina muito com a Bíblia. Por quê? Porque o livro do Gênesis trouxe o quê? Um norte para nós. Então eu fico muito chateado quando o mundo começa a zombar do Gênesis, porque não tem nada a ver. Amém, irmãos? Amém. Olha só, tem um tópico aí, do estudo, está falando assim, quando o Gênesis foi escrito? Aproximadamente 1446 a 1406, antes de Cristo. Até isso o mundo está querendo acabar. Eles põem a C agora, tudo minúsculo, que eles falam assim, antes da Era Comum, depois da Era Comum. Quer dizer, quer apagar Jesus da história, né? Quer apagar Jesus da memória. Mas ele jamais será esquecido, amém? Porque ele é vivo e está entre nós. Glória a Deus. E aí, o estudo diz que foi escrito o quê? No deserto. Então, a escrita era mais difícil. Ela era escrita o quê? Em pedras. Então, tudo que Moisés recebeu em revelação divina e direta, ele teve o quê? Que registrar. Né? Então, nesse período dos 40 anos, enquanto conduzia o povo no deserto, também uma das funções de Moisés era o quê? Escrever a história. Ok, irmãos?
Então, assim, o Gênesis a gente tinha que dividir ele aí de 5 partes. Tinha que dividir o Gênesis mais ou menos em 5 partes. Porque eu já pulei aqui para Moisés, mas antes de Moisés aconteceu muita coisa. Agora, irmãos, vai aí no estudo aí e abra sua Bíblia aí comigo no livro de Gênesis 1. Quem estava na minha aula aqui de 7 dispensações? Glória a Deus. Eu dei um mapa aí das 7 dispensações, uma forma de contagem de tempos, né? Que mostra a estrutura bíblica em 7 períodos contados na história. Então eu peguei uma cópia, dei uma cópia para cada um, colorido, bonitinho. Cada um ganhou uma cópia, mas está na última página do estudo de hoje, também tem. Mas aí, ali mostra um modo de estruturação do plano bíblico. Mas eu resolvi não aplicar como 7 dispensações hoje, porque eu já dei essa aula antes, né? Já dei essa aula antes. Então, agora nós vamos fazer desse novo período. Agora, quem abriu o Gênesis 1, lê aí para mim o versículo 1, nós vamos até o 25 junto, hein? O céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus sobre a face das águas. Amém. Alguém aí achou a palavra caos na sua tradução? Caos. Era informe. Era informe? Informe e vazio. Havia trevas. Ok. Irmãos, no princípio era o verbo era Deus. E olha só, olha que interessante. Deus criou o céu, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Quem já assistiu aqueles Discovery Channel ali? Aqueles livros meio... Aqueles programas meio nerd, né? Que aí eles pegavam a sonda da NASA e ia lá para a Via Láctea lá. E aí eles pegaram alguns planetas. Tem um planeta lá que o próprio autor fala assim, o cientista fala, aquele planeta ali é o caos. Aquele planeta ali são várias junções químicas, e tem tempestade o tempo todo, e tem trevas o tempo todo, e tem relâmpago do tempo todo. Tem planeta que é só gás. Ele está redondinho ali, bonitinho, mas ele é gás. Ele não tem nenhuma solidez. Tem planeta que só tem, a maioria é água, tem planeta que tem gelo, é uma loucura. E é impossível o quê? É impossível ter alguma vida, algum tipo de vida naqueles planetas. Eu vi um grande estudioso falando assim, que se a Terra, Adriano, se a Terra arredasse 1 milímetro, poucos centímetros para a direita ou para a esquerda, na posição ali da Via Láctea, do planeta, do universo, né? Da galáxia, né? Da Via Láctea, né? Se ela tivesse um pouquinho arredado para o canto, ninguém sobreviveria. Não, seria impossível ter vida humana. Então a Terra, ela está posicionada assim, a conta certinha da distância do Sol, o Sol não acabar com a gente, né? E para a gente também não ficar tão longe do Sol também, e sendo protegido por outras galáxias, por outros planetas, né? E aí o nosso sistema solar, todo esse sistema, ele caminha em harmonia. E assim, são coisas assim, são pequenos detalhes que você não acredita, né? São grandes estudiosos, eles falam assim, é Deus, não tem como explicar isso. Não tem explicação para a nossa história, para a nossa raça, para a nossa vida. É Deus, porque não tem, né? E aí eles falam assim, os grandes estudos foi tentar replicar a criação, e aí eles falaram que ela saiu de um som. Estudiosos dizem que a criação partiu de um som. E o que Deus fez quando Ele criou? Ele falou o quê? Ele falou, haja. A palavra de Deus, irmãos, ela transforma as coisas que não existem. Amém, irmãos?
A voz de Deus chama à existência aquilo que não existe. E quando Deus criou, Ele disse o quê? Haja. Foi fazendo o homem, façamos. Façamos. Isso, nós vamos chegar lá. Ah não, versículo 3. Haja luz e houve luz. Deus criou a luz e fez Deus o coração entre a luz e as trevas. Chamou a dia e as trevas chamou noite. Foi a tarde e a noite. O dia Versículo 6. disse Deus, haja separação no meio das águas, e haja separação entre água e água. 7. Depois Deus o firmamento de separação entre as águas, debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. 8. Chamou Deus a expansão dos céus, e foi a tarde e amanhã no segundo dia. 9. Deus disse que a água debaixo do céu seja reunida em um lugar e que a terra seca apareça. E assim aconteceu. Chamou Deus a porção seca terra, e ao juntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Assim houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Olha só que interessante. Lê novamente, o meu varão. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento. Olha que legal. Quem lembra de um salmo que fala assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia o quê? As obras de suas mãos. Prossiga. Alguém leu 15? Seja para dominar a expansão dos céus, para dominar a terra, fizemos dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e Olha só, quem que são esses luminares aí? Quem pode me falar? Beleza. É isso aí, prossiga. Deus pôs nas sombras do céu para dar luz à terra, para governar o dia e a noite, para separarem a luz das trevas. Deus viu que isso era bom, assim houve tarde e manhã no quarto dia. Disse também Deus, provou-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Amém, irmãos? Aí aqui derruba o quê? A teoria da evolução, ok? Ok? Porque Deus, Ele preparou um ambiente para que vivemos neles, ok? Por que a gente fala sobre ambiência tanto? Por que a gente prega sobre ambiente? Né? Às vezes você quer evoluir, às vezes você quer ser um homem de Deus, então você vai ter que sair daqueles ambientes que te afastam de Deus. Correto? Às vezes você quer ter uma paz no seu lar e você vai preparar o quê? Um ambiente para ter paz no seu lar. A gente prega aquilo que Deus faz, a gente o quê? Imita Deus. Então quando ele fala assim, olha, nesse versículo aqui, qual que eu paramos? No 20. E Deus disse, produz as águas abundantemente e os répteis alma vivente, por quê? Porque já tinha o quê? Um meio ambiente preparado para que os animais viventes o quê? Morassem e vivessem o quê? Na terra, ok, irmãos? Próximo. E Deus criou as grandes baleias, todo réptil de uma alma vivente, e as aves abundantemente, produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme as suas espécies. E viu Deus que era bom. 22.
E Deus os abençoou, dizendo: multiplicai, multiplicai-vos, e enchei as aves do mar, e as alças multipliquem na terra. E foi à tarde e manhã, o dia 24. Alguém lê? Deus disse que a terra produza todo tipo de criaturas vivas, todas as espécies de gado, animais rastejantes e animais selvagens. E assim aconteceu. Deus fez todas as espécies de animais selvagens, todas as espécies de gado, todas as espécies de animais rastejantes. Amém, irmãos? Pronto. Agora, nós vamos chegar à criação do homem. Mas vocês entenderam que Deus criou o quê? Um ecossistema. Olha que interessante isso aqui, Sérgio. Deus criou o quê? Um ecossistema para que nós o quê? Habitássemos nele. Só que nós ultimamente estamos o quê? Destruindo esse ecossistema, né? Nós estamos destruindo. Quando Deus cria o homem e coloca o homem no jardim tinha pedras preciosas, tinha ouro, prata, né, água, né, vários rios, o quê? Cortando o quê? O jardim. Então nesse primórdio, as pessoas meio que desprezam o livro do Gênesis, mas é interessante a gente observar o modus operandi de Deus. Ok? Oi. Mas Deus fez a serpente, já fez aí, né? Vamos lá. Deus sabia que a serpente ia agir dessa maneira, por que Deus fez a serpente? Olha, a serpente não tem nada a ver, ok? Boa pergunta. Boa pergunta. A serpente é um animal criado por Deus. Agora, o Satanás, o quê? Se incorporou nela. A serpente foi o quê? Possuída, foi possessa. Ok? A serpente. Entendeu? Como o espírito imundo entrou nos porcos com Jesus, quando ele tirou lá e mandou na manada, assim Satanás entrou na serpente. Ok? Agora, o que é que Deus deu para o homem? Isso aí. O que é que Deus deu para o homem? Deus deu livre-arbítrio. Satanás incorporou a serpente, né? É a primeira sessão de espírita da Bíblia. É a primeira sessão espírita da Bíblia, ô Betinho. Satanás. Era uma naja? Não, Já me perguntaram. era uma jararaca. Já me perguntaram se era uma salamandra, se tinha perna. Mas a serpente era um animal como os outros. Criado um animal como os outros. E Satanás incorporou a serpente, a primeira sessão espírita da história. Nós vamos chegar lá, Beth. Por quê? Eu estou aqui na criação. Aí eu vou criar, aí vai vir o quê? O homem. Aí vai vir a queda. Aí nós vamos chegar lá. A serpente, mas eu já vou falar a sua resposta. A serpente não rastejava. Era de uma outra forma. E a maldição para a serpente foi rastejar. Ok? Está escrito. Está escrito. Tá? A maldição da serpente vai dizer, olha, agora você vai comer pó. Você vai cheirar o pó. Você vai rastejar. Ela tinha uma outra forma. Beleza? Nós vamos ler lá, vou te mostrar o texto. Deixa eu só passar uma curiosidade. Vai lá, pode passar. É interessante aqui, gente, ó, presta atenção aqui, ó. No versículo 2, fala que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Essa palavra abismo, no original, ela quer dizer uma grande porção de águas. A terra estava mergulhada em águas. Só tinha águas sobre a face da terra, né? E aí depois, por exemplo, no versículo 6, que vem a separação. Deus começa a separar águas de cima, águas de baixo, né? a parte seca, né? E aí, olha que interessante, o pastor falou de meio ambiente, olha que legal. Tem gente que acha um absurdo, né? O ser humano, dizem que nós somos 70%, nosso corpo é constituído de quê? De água. Olha que interessante o versículo 20 e 21, né? E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente,
e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. 21. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas o quê? Que as águas abundantemente o quê? Produziram. Os répteis e as aves foram criados de quê? Da água. Olha que legal. As aves e os répteis foram produzidos da água. Deus mandou e a água produziu. Não tem nada demais falar que nós somos 70% de água. As aves e os répteis foram produzidos da água. Amém, irmãos? Ô Beth, Gênesis 3,14 está escrito assim, ó. Gênesis 3,14. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás, e que toda besta, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. Beleza? Então a semente já tinha outra forma. Aí agora ela passou a quê? Andar sobre o ventre, ela está rastejando. No livro do Gênesis fala sobre a criação do homem em 2 momentos, ok? No capítulo 1, versículo 26 e no capítulo 2, versículo 7. Pois não, Éder? Só uma curiosidade. Que na Gênesis fala que foi o primeiro dia. Deus fez no primeiro dia. O primeiro dia, a Bíblia fala que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia com 1000 anos. Tá. Já que esse primeiro dia seria os 1000 anos, seria um dia literalmente, só para curiosidade. Bom, mesmo. o dia tem 24 horas, beleza? Mas isso aí foi criado, essas 24 horas, depois dos luminares, ok? Porque o Edinho leu aqui, ó, os luminares foi para medir o quê? Os tempos, os dias, as estações e os anos. Tá, a gente acabou de ler, no versículo 14, se eu não me engano. Ok? Antes disso, não tinha uma medição. Agora, a sua pergunta foi a pergunta da essência de Deus. Deus, ele é o quê? Eu já falei isso aqui. Ele é atemporal. Deus não se limita ao tempo, ok? Aí já é a essência de Deus. Deus não é igual nós, que está aqui, está passando a hora, os tempos estão passando, contando os minutos. Deus não está preso ao tempo. Ok? Vou falar um exemplo aqui. Quando Isaías, ele se revela ao rei Ezequias e fala que ele ia morrer, Ezequias fala assim, não, Deus, me dá mais tempo, e ele começa a chorar, e Deus fala, eu vou te dar mais 15 anos. Qual que é a prova que Deus vai me dar mais 15 anos? Ele fala assim, que o relógio retroceda. E Deus fez o quê? O relógio retroceder. E o relógio era medido pelo sol. E aí, o que ele fez? A terra retrocedeu 10 graus. Deus não se limita ao tempo, nós sim. Ok? Ficou tranquilo? Então, 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos por causa disso. Ok? Olha só, o sangue de Jesus, ele está vertendo agora. Tem um negócio de estudo mesmo assim. Agora! Jesus está sendo crucificado agora. O sangue dele está nos remindo agora, porque ele não está o quê? Limitado ao tempo. Por isso que se eu der a minha vida por você, não faz tanto sentido. Mas se Cristo deu a vida por mim, faz todo sentido. Porque ele não o quê? Ele não está preso ao tempo. Amém, irmãos? Isso aqui é metanoia, é expansão de mentalidade. Ok, irmãos? No estudo, pastor, você falou, tem um tempo aí, o São Paulo, na ciência, pouco tempo. Sim, aí foi quando Josué, ele fala para o sol se deter. Tem um tempo mesmo. Né? Isso. Sim, teve um momento que a Terra parou e tem um registro, né, na ciência, que realmente a Terra parou por algum momento. Glória a Jesus. É a ciência, irmãos, confirmando o quê? A Bíblia. Então a ciência e a Bíblia, ela pode o quê? Caminhar lado a lado, né? Esse ano, foi ano passado, morreu um grande cientista cristão chamado José Lourenço. Muito bom, vocês podem pesquisar no YouTube lá, mas é muito bom. José Lourenço,
ele explica cientificamente a criação e os milagres da Bíblia. E assim, você fica maravilhado. Ele morreu esses dias, eu fiquei muito triste. Que é o cara que contribuiu muito para o nosso entendimento. Amém, irmãos? Amém. Aí agora, ó, abre comigo aí em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Em Gênesis 1, 26, fala da criação do homem, amém? Mas em Gênesis 2:7, fala da criação do homem também com mais detalhes, ok? Essa lua de sangue que aparece no branco. Esse é um sinal ali no nosso sistema solar, na Via Láctea, entendeu? Onde é igual a aurora boreal, né? Aparece de tempos em tempos. É uma movimentação no nosso universo, ok? Mas sim, né? Existem os sinais, né? Existem sinais da volta, existem vários sinais, né? Que já está acontecendo, igual a gente leu lá em Mateus 24, né? No estudo da volta de Cristo. Alguém lê para mim aí Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Beleza, vamos parar aí, ó. Antes, Deus criou o quê? Os animais, ok? Ok, irmão daí? O Adriano falou ali, ó. A própria água gerou os animais, e aí ele criou as aves, os seres viventes, ok? Agora, na hora que ele criou o homem, na hora que Deus criou o homem, ele falou o quê? Façamos a nossa semelhança. Então Deus fez um homem que é igual a ele, ok? Então os animais Deus criou, os animais Deus deu ordem para a água criar, ok? Agora, quando ele criou o homem, Sérgio, fez lá o boneco de barro, o que ele fez? Soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Amém, irmãos? Qual que é a nossa diferença dos animais? Porque Deus não soprou dele, da essência dele, ok? A nossa essência é de Deus. Amém, irmãos? Amém, Gilson? Amém. A nossa essência é Deus. Deus soprou sobre o homem. Deus soprou sobre nós o quê? O fôlego de vida. Alguns estudiosos falam assim, o macaco e o homem, a diferença do macaco para o homem é só 10 genes. Só 10 genes. O homem é quase igual ao macaco. Eles pegam o esqueleto do macaco e do homem, porque é parecido demais. Mas qual que é a diferença principal? É que Deus o quê? Soprou sobre nós dele. E o homem se tornou o quê? Alma vivente. Então todos nós temos a essência de quem? De Deus. Amém, irmãos? Quem pode dar glória a Deus aqui? Somos a essência de Deus. Glória a Deus. Deus soprou sobre nós. Então o ar que nós respiramos vem de quem? Vem de Deus. O nosso oxigênio é quem? É Deus, irmãos. É essa a diferença. Então quando Deus sopra no homem, ele fala, olha, esse homem agora é como eu, já não é mais o quê? Uma criatura do barro, e agora como eu, porque eu soprei o quê? Da minha essência nele. Por isso que o homem domina e os animais não. Ok? Por isso que nós dominamos. E sabe o que é o mais interessante? Eu já vou entrar na queda aqui. Quem pode ler aí na tentação aí, Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuciosa que qualquer animal selvagem, e para danar e ela disse a mulher, Deus realmente disse, você não deve comer nenhuma árvore. A mulher respondeu à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas acerca do fruto da árvore do meio do jardim, Deus disse, você não deve comer dele nem tocá-lo, não morrerá. Pode continuar. A serpente disse à mulher, não é verdade que vocês morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem dela, seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vocês serão como? Pastor, Se você comer da árvore do bem e do mal... mesmo Deus soprando a essência dele no homem, o homem é tão perverso. O que Deus deu para o homem? O livre arbítrio. A essência de
um homem perverso. Aí, olha só, esse período, antes do homem cair, é chamado de período da inocência, né, irmãos? Porque uma criança faz algo errado e a gente não pune para valer porque ela é inocente. Um menino de 5 anos, né, derruba lá uma cristaleira, ele é inocente, ele não tem noção do perigo, né? Nem de valor. Tem amigo meu, tem um conhecido meu, o menino viu ele de cima da laje, pulou de cima da laje. É inocente, não tem noção das consequências, não tem noção do perigo. Isso acontece. Mas agora, quando o homem o quê? Come, eles falam assim, você vai ser como Deus, ok? Mas eles já não eram? De cara a serpente já mentiu, cara. Eles já não eram? Não era. Façamos uma nossa imagem de semelhança. Você vai falar, agora, se você comer da árvore, você vai ser igual a Deus. Eles já não eram. Tem pecado em Deus, irmãos? Não. Então nós éramos igual a Deus. Porque nós não tínhamos pecado. O pecado fez separação entre nós e Deus. Isso. As vossas iniquidades, os vossos pecados causam separação entre vós e o Senhor. Então, por que nós temos o quê? Dificuldade com a morte? Por que nós choramos quando os outros morrem? Porque a nossa essência, nós não fomos feitos para morrer. Nós não éramos feitos para morrer. Porque, ó, se você comer da árvore do fruto, o quê? Certamente morrerás. Então, quando os outros morrem, fica doente, tá aí a gente começa a desesperar, porque nós estamos presos a essa vida aqui. Porque a nossa essência não foi feita para morrer. Nós não fomos fabricados para morrer. Pensa, eu tenho meu filho lá, ele nasce, que é a coisa mais linda do mundo. Você que tem um filho, uma filha, ele nasce, que é a coisa mais linda do mundo. Aí você dá uma ideia de morte ali? Não. Só dá uma ideia de vida, porque foi feito o quê? Para viver. E aí quando o homem o quê? Peca, ele assinou o quê? O atestado de óbito dele. Ele mesmo falou, agora eu vou morrer, agora eu sou um ser o quê? Finito. Aí que vem o plano glorioso de Deus. Né? Aí que Deus, com todo o seu amor, com toda a sua graça, aplica o seu plano o quê? Chamado Cristo Jesus, para remir a humanidade o quê? Dos seus pecados. Amém, irmãos? Amém. Então, olha só, eu estou falando de Gênesis aqui, gerou dúvida demais, olha para você ver. E as pessoas, Adriano, as pessoas menosprezam Gênesis, vai estar cheio de dúvidas sobre Gênesis. Pastor, porque o homem, ele perde a semelhança de Deus na queda. Né? Na queda. Mas Jesus veio para restituir. Então... eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Então, quem que faz a ligação entre Deus e os homens? Jesus. Dou sim. É Jesus que traz o quê? A ligação entre o homem. Então, você vê o Cristo revelado. Mais à frente vai falar assim, olha, da semente da mulher, da semente da mulher nascerá aquele que vai remir o homem, ok? Quem que ele está falando? Jesus. Agora, a mulher tem semente? Não. Então, Jesus foi concebido da semente de quem? De Deus. Através de quem? Da Virgem Maria, ok? O que o anjo fala com Maria? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Amém, irmãos? Então é muito expansivo o livro do Gênesis. Olha para você ver, o Gênesis tem 50 capítulos, eu estou no 3. Eu estou no 3. Irmão, nem no seminário é assim não. É seminário é só, vocês lêem aí e vai embora, capotando. Entendeu? Mas aqui eu estou fazendo essa base, irmãos, porque o Gênesis é o princípio e ele é uma base. Olha o tanto de dúvida que eu tirei aqui hoje de manhã. Deus que o homem entrou na existência para resgatar o homem. Para resgatar o homem.
Amém, irmãos? Eu vou dar 5 minutinhos aqui para o pastor Adriano. Domingo que vem nós continuamos na tenda, ok? Obrigado. Glória a Deus.